Há 12 anos atrás, eu descobri um melanoma metastático, um câncer avançado, que mudou minha vida de cabeça para baixo. Desde lá eu fiz vários tratamentos, tomei várias medicações, cirurgias, radioterapias, até chegar à imunoterapia, que me trouxe uma esperança de vida. Eu sou Luciana Fiorin, sou dentista aqui em São Paulo e eu vou te contar por que a esperança marca a minha pele. Então eu descobri o melanoma em 2012, era uma pinta que eu tinha na minha mama direita, na região de colo. Essa pinta começou a mudar de tamanho, a alterar a cor, formato, mudou totalmente o aspecto e eu fui até um dermatologista para contar para ele como é que estava alterando essa situação e ele cauterizou a minha pinta. Ele cauterizou e pediu para que eu voltasse, que a pinta ia cair sozinha. Porém, a pinta não caiu, né? A gente aguarda que a pinta caísse, mas ela não caiu. Muito pelo contrário, ela começou a coçar, começou a ficar com a borda mais irregular, a coloração dela mudou, ficou meio perolada, meio azulada. E eu voltei no retorno e ele cauterizou pela segunda vez a minha pinta. E eu senti uma coisa ruim na hora e ele me pediu para que eu fosse buscar um cirurgião plástico. Busquei um cirurgião plástico, na hora que esse cirurgião já viu, ele falou, vamos tirar essa pinta agora. Foi dentro do consultório mesmo, num procedimento ambulatorial dentro do consultório, só que a hora que eu vi o tamanho da cicatriz, eu me assustei um pouco, porque a pinta não era tão grande pelo tamanho da cicatriz que ficou. E ele me falou, volta daqui 10 dias e a gente vai te mandar a biópsia. Quando eu fui remover os pontos, depois de 10 dias, ele removeu os pontos, ficou super bonita a cicatriz, cirurgião plástico. Ele fez assim pra mim, a sua biópsia não chegou. Eu vou esperar chegar e te mando. Na época era e-mail, não tinha nem WhatsApp, né? Por e-mail ou minha secretária te liga. Era uma segunda-feira, umas 6 horas da manhã. Ela me ligou e falou, o doutor quer ver você hoje, 6 horas da tarde e acompanhada. Aquilo já me deu uma sensação ruim, que você já imagina, alguma coisa deu errada. Cheguei lá no consultório, eu só abri a porta e falei para ele, você tem uma coisa para me dizer e eu sei que você vai dizer que isso é um melanoma. Ele falou, na hora é uma sensação horrível, você fica sem chão, você só pensa nos seus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, na época eles tinham 6, 9 e 12 anos. E aí vem tanta coisa na sua cabeça, muda toda a sua rotina de vida. Você não sabe o que vai acontecer, né? Porque você vê que é um câncer maligno e todo mundo menospreza um câncer de pele achando que não é nada. E isso só fez pra mim assim, ele vai cuidar disso, que isso é melanoma, isso é grave. E o especialista me pediu ampliação de imagem para ver se tinha mais alguma célula, alguma coisa. E realmente a profundidade já era maior, principalmente porque ele cauterizou. E eu perdi muito tempo nessa situação entre uma cauterização e outra. Praticamente acho que eu perdi 1 ano. Então esse tempo aí atrapalhou um pouco em relação à metástase. Eu entrei no primeiro tratamento, foi a imunoterapia. Na época só existia uma imunoterapia, que os efeitos colaterais eram horríveis. Era uma gripe muito forte, como se fosse uma gripe forte, eu ficava praticamente na cama. Esse primeiro mês eu já não consegui finalizar porque eu tive uma arritmia cardíaca. Então o médico optou por parar e me colocar somente na radioterapia, porque a primeira metástase foi na axila. Então daqui da parte da mama, ele foi para axila. Fiz as 20 sessões de rádio, aí no final ele pede um exame pra gente ver a parte perto de pulmão, porque melanoma gosta de fígado, pulmão e cérebro, né? E ele falou, vamos ver com uma tomografia como é que tá a parte de fígado. E aí eles viram alguns pontinhos já no meu fígado, desconfiando de metástase. Fiz alguns exames na época eu fiz o PET scan, rastreamento de PET scan, e na época o PET scan não deu certo. E eu acabei indo para uma cirurgia de videolaparoscopia, que ali o médico fez ter uma notícia boa, uma notícia ruim para você. A boa é que a gente descobriu, e a ruim é que é metástase. Então foi a primeira metástase que eu tive além da axila. Quando eu descobri essa parte de fígado com metástase, ele já me colocou numa imunoterapia nova, que na época era nova, acho que foi 2013, se eu não me engano. Fiz 4 sessões, era uma por mês. Mas assim, não tive muito resultado. As metástases continuaram evoluindo. Ele fez assim pra mim, Luciana, vou te colocar num tratamento pesado chamado bioquimioterapia. Essa foi muito pesada pra mim. Entrei nessa bioquimioterapia, nós fizemos 4 ciclos.
No final das 4 sessões, o médico fez assim, vamos fazer agora uma ressonância de crânio, para ver como é que tá, e um PET scan para ver como é que tá a parte de abdômen, que eu já estava com metástase em fígado, baço, ossos, ovário. Eu até me perco de falar tanta metástase assim. Quando eu peguei o resultado do abdômen, estava tudo estável. Então a BioQT estava ali mantendo, e quando eu peguei a ressonância de crânio, aí a surpresa foram 9 tumores cerebrais. Depois disso ali, aquele momento para mim, aí voltei em consulta com ele e ele falou assim, eu não sei mais o que fazer, nós vamos tentar entrar numa terapia-alvo, que eram medicações, era como se fosse uma quimioterapia via oral, os comprimidos eram bem grandes, por sinal, e a gente fez essa medicação. Eu lembro que ele fez assim, para mim o cérebro agora é o principal, que eles falam que o cérebro é um santuário, né, que é muito difícil a medicação chegar no cérebro. E a gente fez essa terapia-alvo, manteve estável. Aí quando chegou no 5º mês da medicação, eu ia vivendo o dia de cada vez e tentava esquecer. Quando eu estava no 5º mês da terapia-alvo, ele me chamou no consultório, meu médico falou assim, eu tenho uma novidade para te falar, tá chegando aqui no Brasil uma imunoterapia nova, que é bem esperançosa e que lá fora já está tendo efeito e a gente está com pesquisa clínica e você vai entrar na pesquisa. Então, a cada 15 dias eu ia para o hospital, ficava o dia inteiro, era exames de sangue, todos os exames de rotina. Vai acreditando que vai dar certo e, graças a Deus, no começo, os tumores aumentaram de tamanho. Era uma coisa tensa, porque eles não sabiam como ia funcionar a medicação. E foi assim, ela causa ali uma inflamação no começo, os tumores aumentam e depois eles acabaram diminuindo. Eu mantive esses 2 anos de protocolo de pesquisa super bem, eu não tinha efeito colateral quase nenhum. Eu voltei à minha vida normal. É tão bom você poder fazer tudo o que você sempre fez, trabalhar, cuidar de filho, vida normal, você sem ter dor nenhuma. É vida, é poder caminhar, é poder curtir, é poder sair, é viver a vida. E foi uma esperança muito grande, porque você começa a fazer coisas que você fazia antes, e sem muita preocupação, e eu comecei a encarar a vida diferente. Eu comecei a pensar menos no melanoma e começar a viver muito mais. Curti a minha família, curti meus filhos, meu trabalho voltou ao normal. Então, minha rotina de vida voltou ao normal. E cada exame que eu fazia, os nódulos, tanto de abdômen como cerebrais, sempre estáveis durante esses 2 anos. Depois do protocolo de 2 anos dessa imunoterapia do hospital, fiquei super bem. Só que ele resolveu fazer um PET scan e ele falou assim, vamos ver como é que tá a situação de abdômen, que a gente passou esses 2 anos e eu queria ver como é que tá. Ele pediu e estava tudo estável ainda. Então vamos continuar. Por que a gente não pode continuar? E nessa época, a medicação já tinha chegado no Brasil. A gente optou por continuar mais 1 ano e meio, então foram quase 3 anos e meio de imunoterapia. E eu tava tranquila, porque você vai vivendo a vida normal. E no final ele fez assim, agora eu vou te pedir, em 2017, isso no final, ele falou assim, vamos parar e fazer um outro PET. E aí deu sim, ainda linfonodo resistente, depois de tanta imunoterapia, mas ele falou, agora a gente vai entrar com uma cirurgia. O único jeito, e a gente vai parar a sua imunoterapia. Vai deixar o seu organismo trabalhar sozinho. Fiz cirurgia de abdômen, depois da imunoterapia dos 3 anos e meio, para retirar o único nódulo resistente que tinha. E ele falou, vamos colocar você na primeira imuno que você fez. Que para mim foi a que não deu certo, que eu fui parar na bioquimioterapia depois. E eu falei para ele, nossa, mas você vai me colocar de novo? Por causa ainda que ainda tinha algum linfonodo ali resistente. E eram as 4 sessões, uma por mês, e eu fiz. Tranquila também, não tive nenhum efeito colateral. E no final ele pediu mais um PET scan para ver como que ia estar, esse único resistente ainda. E a gente fez, e por surpresa, mais uma imunoterapia, que eu tive 50% de redução do nódulo, o único nódulo resistente que sobrou. No começo eu sofria muito, eu vivia assim, tensa. Claro que eu ainda me preocupo em relação ao horário de sol e tudo, não me exponho, mas eu caminho na praia, me protejo com protetor solar, boné, chapéu. As pessoas do meu lado já falam, Lu, tem um guarda-sol aqui. É um cuidando do outro, é assim que funciona. Claro que eu vou nos horários que a gente pode ir, né? O horário de manhã ali, não o horário daquele pico de sol do meio-dia, você não vai me ver na praia.
muito menos fazendo alguma coisa, mas eu caminho, eu pedalo, eu vivo normal, protegida, camiseta, com proteção solar, óculos, boné, chapéu, proteção, rosto, então a gente passa 24 horas praticamente, né? E corpo, é proteção solar mesmo e tomar muito cuidado com o sol. E todo esse processo de você ter uma doença e passar por tudo que você passou, você cresce muito. Você cresce muito, você vê tudo tão diferente, sabe, detalhes. Eu acho que é isso.